Fala galera, em noite de centésimo gol no Maracanã. É isso aí, centésimo gol no Maracanã. Arrascaeta, ele faz o seu centésimo gol com a camisa rubro-negra, gol de pênalti. O Flamengo, ele entrou hoje no primeiro tempo no jogo com um time mesclado, né? Não foi assim os famosos titulares, né? Porque na minha opinião, o elenco todo do Flamengo é titular, né? Os 22 jogadores. Eu gosto dessa ideia de você ter 22 jogadores que é titular de um time, né? Porque nem sempre aquele jogador top vai estar top a temporada toda, né? Então você tendo 22 jogadores que pode ser titular de um time, isso é fundamental, né? É meio campeonato ganha, vamos dizer assim. Mas o Flamengo ele tá engrenando, né? Então o primeiro tempo hoje ele foi com muita sede ao pote, vamos dizer assim, né? Era um time mesclado, o time entrou pesado em campo, né? Por conta muito do clima que o clube está vivendo, está passando, né? Assim, os jogadores, né? A parte tática do clube, do time não funcionou no primeiro tempo, né? Faltou uma, assim, uma parte tática, assim, aquela jogada, né? Então o time ele deu uma sofrida no primeiro tempo, né? Embora ele tenha atacado, marcado em cima, entendeu? O goleiro Andrew quase não pegou na bola no primeiro tempo. E o Flamengo ele manteve a posse de bola, a jogada firme lá na frente, entendeu? E só que o gol não saiu, né? E na minha opinião assim, o Everton Cebolinha, ele foi o melhor jogador do Flamengo no primeiro tempo, ele jogou muito, jogou bem, entendeu? Ele toda hora dando a bola, ele e Ayrton Lucas. Então foi o jogador que eu gostei no primeiro tempo. E quando ele saiu, né, quando vira o jogo segundo tempo, quando ele sai para entrar o Lino, aí eu achei assim, falei, puxa, não podia ter tirado o Cebolinha, né, porque ele estava jogando bem. Só que o Lino ele também entrou bem no jogo, né? Dessa vez ele entrou bem. E não é à toa que os dois disputam ali a posição da vaga, né? Então ele entrou bem também no jogo, e o jogo foi desenrolando, 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 o Flamengo em cima, e o Madureira, como ele veio com a proposta para se defender, né? Praticamente não atacou o clube, né? O time. Então quando o Flamengo pressionou mais ainda ali o jogo, né? Depois que a Arrascaeta já estava em campo, então sai o gol, né? No bate-rebate a segunda bola sobra e o De La Cruz pega a bola, puf, manda pro gol, né? Indefensável pro goleiro, diga-se de passagem. O goleiro do Madureira, ele fechou o gol, né? Era para ser muito mais gol, mas só que ele defendeu bem o gol nessa noite. E o jogo vai desenrolando, o Flamengo em cima, né? Praticamente ficou só meio campo do jogo, né? O Flamengo jogando nele. E foi passando o tempo. Aí Samuel Lino, outra boa jogada ali também da Arrascaeta. E detalhe, o gol do Corinthians. e outra detalhe, né? Que não tá falando, Paquetá jogando pelo meio, né? Na minha opinião, assim, ele desenrola mais no meio ali, só que o meio já tem Jorginho, né? Tem o próprio Arrascaeta, então fica meio difícil ali. Mas enfim, mas nessa jogada sai o pênalti, né? Porque aí a bola tocada lá na pequena área lá, Samuel Lino vai chegar na bola, só que o zagueirão chega atropelando ele, né? Faz a carga e o árbitro não dá o pênalti em campo, né? Mas aí o árbitro de vídeo chama ele, porque eu acho que foi incoerência, né? Porque o árbitro estava marcando aquela falta quando era fora da área, ele estava marcando aí no primeiro tempo, antes dos 20 minutos já tinha distribuído um monte de cartão amarelo, né? Um monte de cartão amarelo. E aí, né, quando foi para dar o pênalti, ele não deu, né? Ele achou que normal, então ele não seguiu o critério dele. Aí o VAR chamou, né? O árbitro de vídeo. Aí ele foi lá e marcou o pênalti, né? E a Arrascaeta pegou a bola, né? Já até sabia que era gol, a Arrascaeta dificilmente erra. Aí eu falei assim, pensei assim, agora vai ser o centésimo gol, né? E saiu o centésimo gol do Flamengo, né?
da Arrascaeta, melhor dizendo, com a camisa do Flamengo, foi o 70º gol. E o Flamengo abriu o placar, amplia o placar para 2-0, né? E aí, decorrida da partida, o Flamengo em cima, o time pesado, né? Porque a torcida cobrou bastante o time hoje. Tá no direito, né, de cobrar, porque o time não tá lá aquelas coisas. Mas se você for separar o estadual da Copa, se você for separar o estadual da Copa, você vai ver que nós estamos bem no estadual. Porque o time, ele estava quase para ser rebaixado, né? Classificou dependendo de resultado de outro time. Teve que fazer a parte dele e torcer para o outro não ganhar. Depois a gente elimina o Botafogo, né? E agora, praticamente, com esses 3-0, né? Praticamente estamos na final, porque, com todo respeito, né? O Madureira, eu acredito que ele não tem um time assim para ganhar dos reservas do Flamengo, né? Porque o Felipe Luiz pode colocar o time reserva, né? Para dar um descanso maior para o jogador, né? Para poder treinar melhor a equipe para a final do campeonato, vamos dizer assim. Então, se você for olhar o campeonato carioca em si, o Flamengo ele tá bem, né? Ele ressurgiu das cinzas, né? Esse time titular do Flamengo, com a vitória de hoje, vai para 5 vitórias, né? Então, é um resultado assim, se você for tirar, né, da Copa, é um resultado bom, né? Para nós, estamos bem na fita, né? Vamos falar assim. E voltando ao jogo, a partida foi mais ou menos isso, Flamengo atacando e o Madureira se defendendo. E numa dessas jogadas aí, a boa jogada também do Arrascaeta, né, como sempre, ele toca para o Samuel Lino na área, Samuel Lino devolve para o Luiz Araújo, que chuta para o gol e faz o terceiro gol do Mengão. E depois, Pedro também teve a chance de fazer o quarto, só que a bola chuta pressada, né, vai para escanteio. O próprio Samuel Lino, jogada dele, Pedro toca para ele limpa o goleiro, né? Na hora que ele vai chutar pro gol, tirando do zagueiro, a bola ainda bate no joelho do outro zagueiro que veio fechando. E a bola vai para escanteio e não sai o quarto gol do Mengão. Mas enfim, o time, na minha opinião, assim, ele jogou bem, entendeu? Só acho que o Royal tem que treinar mais ali a parte defensiva ali, né? Porque a bola passa muito fácil por ele, né? Uma dessas descida do Madureira, depois que o Flamengo fez o gol, né? Aí ele deu uma segurada mais assim no ataque e o Madureira começou a descer. E numa dessas descidas, quase que eles fazem o primeiro gol, né? Ia ser 2-1. Eu tava 2-0 pro Flamengo nesse momento do jogo. Então achei que passou muito fácil ali pelo Royal, né? Acho que ele tem que treinar mais essa parte aí para poder ficar mais atento, né? O time também, acredito que também está engrenando ainda, né? Mas com jogadas mais rápidas também, toque de bola mais dinâmico, para poder envolver mais a defesa da equipe adversária, né? Porque é um time mais qualificado, talvez não tinha sido esses 3-0, né? Porque o time tá meio lento ainda na troca de passe. E quando um jogador tá com a bola, né, o exemplo que eu tava vendo, né, se o Maurício pegou a bola, sempre tem que fechar um do lado direito ou do lado esquerdo, né? E um no meio, para poder ter aquele passe perfeito para o outro jogador poder sair com a condição de gol. E às vezes quem tá sem a bola não acompanha, entendeu, a jogada, né? Às vezes tem que ser treinado mais isso. O time ele acompanhar a jogada, né? O jogador estando com a bola e o jogador sem a bola acompanhar na jogada, que às vezes está demorando um pouquinho para fazer. Às vezes o Arrascaeta pega a bola também assim, ele fica tentando achar quem que ele está melhor posicionado para poder tocar. E se o jogador se atentar para isso, né? Já começar a atacar o espaço sem a bola, né? Igual foi o ano passado, o time vai ter uma crescente, né? E vai evoluir, vamos conquistar muito mais, né? Então, pessoal, nem tudo tá perdido, né? Temos aí uma final para a gente disputar na quinta-feira, né?
É questão de vencer ou vencer, não pode perder, afinal de contas o adversário é inferior, né? E a obrigação é toda do Flamengo de ganhar o jogo. E na próxima segunda-feira vai ter esse jogo da volta aí, né, contra o Madureira, e depois vai ter a final do Campeonato Carioca, né? Então temos 2 títulos aí para tentar levantar, né? E fora isso, o Flamengo tem que engrenar, aproveitar agora esses jogos, né? Essa pressão da torcida e engrenar para poder ter uma crescente no Campeonato Brasileiro e quando começar a Copa Libertadores poder estar em alta também, né? Porque aí sim é os campeonatos que, na minha opinião, a gente não pode deixar escapar esse ano. Tem que ser bi. Né? E caso for campeão da Libertadores, vai ser bi também, né? Ano passado esse ano, mas vai ser Penta, Deck, né? Caso que seja campeão brasileiro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se tem alguma coisa que eu deixei passar, comenta aqui nos comentários. Se você ainda não me segue, dá essa moral para mim, tá? Aperta o seguir e inscreva-se no canal, se inscreve e toque o sininho para você receber notificação quando for postado novos vídeos, né? Sempre eu faço essa análise após o jogo do Mengão. Então, tendo o jogo do Mengão, terminou o jogo, vai ter análise aqui do canal Fla Givanildo. Beleza? Um abraço!